love you tonight. We'll kiss the freedom in the air and breathe it till we're unaware. Love the life that makes you feel high. Bom, gente, comecei limpando a pele dela com a espuminha de limpeza, né, da Daisy Peroso. É uma espuminha boa, ela limpa bem a pele e é bem levinha, então eu gosto sempre de começar com ela. E depois eu apliquei o tônico hidratante da Daisy Peroso também pra tirar esse excesso da espuminha e já fazer uma limpeza mais profunda na pele. Aí eu vim com a lágrima de unicórnio da Cat Make, é um olhinho mesmo, é de hidratação. Eu gosto muito de aplicar ele na região dos olhos, ali na zona T mesmo. A pele da minha modelo nem era muito oleosa, mas se você aplicar pouquinho até dá pra hidratar bem e não fica aquele aspecto muito oleosa, mas é um olhinho. Vim com a base Studio Fix da MAC na cor NC25, ficou bem certinho o tom pra ela. E eu gosto sempre de aplicar com um pincelzinho língua de gato, depois vindo dando acabamento com a esponjinha levemente umedecida, não tava muito molhada. Na verdade, eu tô até gostando de trabalhar mais com a esponja mais sequinha, bem pouquinho umedecida. E aí eu vou dando batidinhas em todo o rosto, eu aplico de um lado e esfumo, e depois eu aplico do outro e esfumo. Eu acho que fica melhor aplicar assim. E aí eu fiz uma segunda camada com a base Studio Fix. Eu gosto muito de fazer isso porque você evita usar mais corretivo e já deixa uma cobertura maior ali na região abaixo dos olhos. E eu gosto muito de fazer isso, toda a base eu faço. E aí eu vim com a camuflagem da Maquiê. Essa é na cor Vanilla, ela não tá tão diluída, ela tá um pouquinho, mas não tá muito, porque eu queria ela mais grossinha mesmo pra ter uma cobertura maior e deixar uma pele mais pesadinha também. Então eu fui dando acabamento com a esponjinha. Eu não indico fazer isso com pele madura, como a minha modelo é nova e não tem linha de expressão. Eu deixei essa camuflagem mais grossinha embaixo dos olhos pra dar uma cobertura maior. Mas se a pele é madura, tem que usar bem diluído. E aí eu fui fazendo em todos os pontos de iluminação do rosto, né? Ali abaixo dos olhos, coloquei um pouquinho no queixo, não peguei mais produto, usei só o que tinha no pincel mesmo. E também iluminei um pouquinho o dorso do nariz e o centro da testa, né? Os pontos de iluminação que a gente tá acostumado a fazer mesmo. E aí eu vim fazendo um contorno com o stick de contorno da Kiko. A cor que eu tô usando é a cor 200. É um stick mesmo, ele tem o tom mais assim, mais frio. Mas eu gosto muito, eu já venho aplicando direto com o pincel, porque assim fica mais fácil. É um pincelzinho tipo de blush, assim, um pouquinho mais durinho. E trago o contorno até perto da boca mesmo, porque como ele é um contorno bem suave, ele não vai ficar marcado. E aí eu sempre dou acabamento com a esponjinha. E eu amo muito fazer contorno cremoso com esse stick, porque ele fica natural, fica muito bom mesmo. O resultado eu gosto muito, mas ele só dá pra pele mais branquinha. Quem tem a pele mais escura não vai aparecer tanto, mas ele pra pele clarinha ele é maravilhoso. E tô sempre dando acabamento com a esponja. E aí eu coloquei um pouquinho do corretivo Pro Longwear da MAC na cor NC20 ali embaixo dos olhos, pra dar uma segurada mais assim no corretivo da Maquiê. Eu tenho gostado de fazer isso, já falei em vários vídeos pra vocês, deixa o acabamento mais bonito. E aí também, se eu, por exemplo, não foi o caso, mas se você entra um pouquinho com o contorno, se você volta com o corretivo mais clarinho, ele já limpa ali a parte que avançou. Selei o corretivo e todas as partes de iluminação com o pó translúcido rosado da Catherine Hill. É um pó que eu gosto muito, um pó nacional, e ele tem uma qualidade muito boa e eu selo bastante, bem ali no cantinho do nariz, geralmente é onde a gente transpira mais e tal, então eu deixo bem seladinho. Depois que eu selei tudo, eu tirei esse excesso debaixo dos olhos, vim com um pincelzinho menor e fui tirando todo esse excesso, mas eu deixo ali uns 2, 3 minutinhos pra selar bem embaixo dos olhos. E aí eu venho com o pó 02 da Vult e espalho no todo o rosto, pra dar acabamento em todo o rosto, né? E já passar ali também embaixo dos olhos, pra evitar de estourar. Esse pó não estoura, mas eu sempre gosto de fazer isso. E aí eu vim reforçando o contorno com o Bahama Mama, que é o meu bronzer preferido, gente, não tem como. Eu gosto muito desse bronzer e ele dá super certo pra pele clarinha, que nem a da minha modelo, então, nossa, ficou muito bonito na pele dela. E aí eu fui reforçando o contorno mesmo, esse pincel que eu uso é o F12 da Dye Makeup, que é o pincel de sempre também. Ele é um pincel que é muito bom pra fazer contorno, porque ele encaixa bem assim nas extremidades do rosto. E aí eu fui fazendo o contorno, reforçando mesmo por onde eu já tinha feito o contorno mais cremoso. Usei o blush mais rosadinho da paletinha Cheek Flush da Ruby Rose, que é um blush normalzinho mesmo. E aí apliquei ali na maçã e depois eu vim com o iluminador Mary Lou, da The Balm. Eu misturei ele com um da Inglot também, mas agora eu tô passando só ele. E eu gosto muito porque ele é bem perolado, ele é muito lindo mesmo.
E aí eu vou aplicando nos pontos altos do rosto, apliquei um pouquinho no centro da testa, e aí depois eu umedeci a pele com o Hidrafix da Daisy Peroso, e aí esperei secar, e fui abanando, né, com o leque pra secar mais rápido. E aí a hora que tava quase seco, eu vim com o iluminador da Inglot, que é o 02, ele é solto, pra ele ter uma aderência maior na pele, e a pele tava meio úmida ainda, não tava totalmente molhada, e eu apliquei ele. Para os olhos, eu apliquei o corretivo Pro Longwear da MAC também na pálpebra. Não corrigi a sobrancelha, porque eu fiz a sobrancelha depois, mas apliquei ele ali e dei umas esfumadinhas com a esponjinha mesmo, só pra preparar a pálpebra pra receber a sombra. Aí eu vim com uma sombra bem quente da paletinha da Jaclyn Hill, mas pode ser qualquer marronzinho quente, e o pincel 136 da Dye Makeup, e fui esfumando ali o canto externo. Não tem segredo, essa maquiagem de sombra é tipo bem simples mesmo. E aí eu fui fazendo movimentinhos circulares até eu ver que tá bem esfumadinho, e não trouxe sombra pro canto interno, deixei mais no canto externo. Depois eu vim com esse pincelzinho mais denso e o pó 02 da Vult, e selei todo o canto interno ali, porque eu não queria sombra ali, mas tinha que deixar selado. E aí com um tom de pó mesmo, eu fui selando ali com um pincel maior, porque ele alcança uma área maior do olho, né? E aí fui selando mesmo. Depois eu vim com uma sombra mais escura, marrom bem assim escura, e o pincel M110 da Michelle Palm, fui fazendo o esfumadinho abaixo desse primeiro marrom. Também não tem segredo, é um degradê bem simples. E aí esse é um pincelzinho mais fininho, assim, mais fininho do que o pincel anterior, que era o 136 da Dye. E aí eu voltei com o 136 e dei acabamento ali em todo o esfumado, pra deixar bem esfumadinho. E aí eu tirei todo o excesso de pó que tava ali embaixo, que eu tinha colocado, e do outro lado eu comecei a fazer o delineado. Eu fiz um cantinho reto, e aí eu fui esfumando pra baixo. Isso me ajudou muito na hora de, fazer o infinito ali do lado. Vocês vão entender mais pra frente. E aí eu fui fazendo a base do delineado mesmo retinho, sem segredo. Esse pincel é o 110 da Dye Makeup pra delineador, ele é chanfrado, ele é ótimo. E aí no outro lado, gente, já tinha feito essa base e já tinha puxado o gatinho. Mas aí eu tô arrumando a pontinha do delineado pra deixar bem fininho. Esse pincel é da Miss Friend. Ele é um pincel chanfrado também, é o jeito que eu mais gosto de fazer delineado, é com pincel chanfrado. E aí eu fui puxando e dando acabamento no delineado, como se fosse um delineado gatinho mesmo, não tem segredo. Até aí é um delineado gatinho. E aí eu fui depositando um potencializador preto, porque eu achei que assim ia ser mais fácil. E aí depositei o potencializador ali no cantinho, e depois eu fui esfumando pra baixo. Tem que ter um pouquinho de paciência nessa hora, porque é um produto mais pastoso, mas dá pra esfumar. E aí eu vim com a sombra preta da Tracta, deixei uma caminha de pó bem grande ali embaixo e depositei sombra preta em cima. E aí vim com um marronzinho e fui depositando em cima. Eu fiz isso, gente, várias vezes, pra eu tampar mesmo ali o finalzinho do delineado. Voltei com a sombra preta, então assim, até você ver que tá tampando mesmo a sombra preta, tá? Depois eu apliquei o delineador da Inglot na linha d'água e com ele bem diluído eu fui esfumando ali por fora pra unir com o rabinho do delineado, sabe? Ali no cantinho do olho. E aí eu fui fazendo isso em todo o olho e fui esfumando bastante. Esse pincel que eu tô usando é o da Vult, ele é um pincel lápis muito bom pra esfumar ali a parte inferior dos olhos. Depois eu vim com uma sombra marrom bem escura e fui selando esse delineador e já unindo ali com o gatinho, né? E aí fui selando mesmo, não tem como, gente. Tem que selar aos pouquinhos e vai dando tudo certo. Apliquei a máscara de cílios nos cílios inferiores. Eu coloquei uns cílios bem grande do AliExpress de Mink. Infelizmente ele não veio com referência, gente, mas é um cílio bem grande. Mas se você não gosta, pode usar um cílio menor. É porque eu gosto de cílião, então eu acho que essa maquiagem pediu um cílio bem grande. Então eu acabei aplicando. Dei acabamento no delineado com o delineador líquido da Vult, que é um delineador que eu amo e eu acho que faz toda a diferença quando a maquiagem tem delineado. Dá acabamento com o delineador líquido, porque ele é bem opaco. Nos lábios eu usei o batom Maçã do Amor, do Pausa para Feminices, e o pincel M310 da Michelle Palma. É um pincel maravilhoso para aplicar batom. E esse batom é lindo, ficou uma maquiagem bem clássica. Eu amei, ele tipo, é um vermelho meio metalizado, assim, sabe? Ele é muito lindo mesmo, gente. Eu amo esse batom. E o restado dos olhos ficou assim, eu não sei onde tava o take que eu corrigi a sobrancelha, mas a sobrancelha dela eu deixei bem natural, porque ela já tinha micro também. Então foi bem simples corrigir com a pomadinha da Colourpop mesmo e passei a máscara de sobrancelha da Luisance, como tem em todos os vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui pra mim e de se inscrever no canal e me contar aqui nos comentários o que você achou, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.